Quando Jesus falou sobre o inferno, ele estava se referindo à punição para pecadores não arrependidos. Uma punição que terminará em fogo eterno e destruição. E destruição e fogo eterno é um evento futuro relacionado com a segunda vinda de Cristo. Então o inferno é algo que ainda está por vir. E até lá, os mortos dormem em suas sepulturas. Mas então, o inferno ainda não existe? Bom, a Bíblia diz o seguinte em Apocalipse 20, dos versículos 12 ao 15. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno é um evento futuro e é o lugar de punição do injusto que também é associado com fogo. E esse fogo virá no fim dos tempos com o juízo divino contra o pecado, contra os pecadores e contra o diabo. Mas eu sei que tem alguns versículos na Bíblia que parece ter uma descrição real sobre o estado do homem na morte e no inferno. Assim como, por exemplo, no relato em Lucas 16, dos versos 19 ao 31, que Jesus conta uma história sobre o rico e Lázaro. E lá é relatado que após a morte, nada mais poderá ser feito. Só que esse texto parece uma descrição do estado do homem na morte, como ele agiu durante a morte e no inferno. Mas não podemos interpretar literalmente essa passagem, porque ela mesma entra em contradição com outros textos da Bíblia. E como sabemos, Jesus Cristo contava muitas parábolas para que assim fosse melhor entendido. E a Bíblia fala que ao morrermos, entramos num estado de sono profundo. Pois imaginem, por exemplo, se a gente morre, vai para o céu e tem contato com as pessoas que estão sofrendo aqui na terra. Bom, o céu certamente não seria um lugar de alegria e de felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto os infindáveis sofrimentos de seus entes queridos que estão sofrendo, e isso não seria bom. E um outro exemplo é que quando o outro Lázaro morreu, o amigo de Jesus, o próprio Cristo, disse que ele dormia. E em João 11, do verso 11, Jesus disse exatamente isso. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. E lá no versículo 14, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ou seja, a morte é um sono profundo. E note também que Lázaro, quando foi chamado do seu túmulo, depois de 4 dias, não tinha nenhuma história para contar sobre onde ele tinha estado durante todo aquele tempo, porque evidentemente ele não tinha ido a parte alguma. E também o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, disse que Davi não tinha ido para o céu, mesmo depois de séculos da sua morte. E isso está escrito em Atos 2, do versículo 34. Porque Deus
formou o homem de dois elementos, o pó da terra e o sopro da vida. E como resultado da união desses dois elementos, o homem se tornou alma vivente. E quando ele morre, os dois se separam, mas não vão a parte alguma. Simplesmente perdem seu estado de consciência até a ressurreição, quando o corpo e o fôlego serão de novo unidos. E a Bíblia diz que a ressurreição ocorrerá no último dia, quando Jesus Cristo retornar. Mas isso, meus irmãos, não significa que devemos nos acomodar, porque o inferno é um evento real e fica no final de uma vida sem Jesus Cristo. E nós podemos ter uma pequena noção de como será o inferno, comparando nossas dores, mortes, pesadelos, atormentos e crueldades que existem aqui na terra. Porque os demônios estão vagando por aqui. Mas lógico que nada chega perto do real pesadelo que o inferno vai ser. Pois se aqui já sofremos tanto, imagina no inferno, onde terá a ausência absoluta de Deus. Por isso eu digo, é melhor você escutar sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. E não pensem que esse é um acontecimento que está longe de acontecer. E também nós não sabemos o dia da nossa morte, porque podemos morrer daqui a muitos anos ou daqui a alguns segundos. E é por isso que temos que crer em Jesus e entregar a nossa vida a Ele todos os dias. Pois temos que arrepender dos nossos pecados e buscar a salvação enquanto ainda estamos vivos, porque depois da morte nada vai adiantar. E a própria parábola de Lucas 16 afirma que para obter vida eterna, o ser humano precisa viver em plena conformidade com a vontade de Deus revelada através de Moisés e os profetas, ou seja, através da totalidade da Escritura. E queridos irmãos e irmãs, Deus não é tirano, pelo contrário, Ele é um Deus de amor e justiça, e em seu reino não haverá mais sofrimento, dor, tristeza ou morte. E nós não somos dignos de entrar no reino dos céus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. E não importa o tamanho do seu pecado, se você clamar por Jesus, Ele vai ao seu encontro, vai te santificar e te justificar para a glória de Deus. Por isso, não perca tempo, pois se você deixar para depois, poderá ser tarde demais. Por isso, entregue seu coração a Cristo enquanto você está vivo. E eu sou uma testemunha de que não há vida melhor do que a vida com Jesus Cristo. E o maior medo que eu tenho na vida é de ficar longe da presença de Deus. E eu espero que todos vocês possam encontrar e permanecer no único caminho da salvação, o caminho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. E eu espero por vocês no próximo vídeo, meus irmãos, se essa for a vontade do nosso Pai. E não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo para que todos assim possam vir a pregação do Evangelho. Amém? Um forte abraço e fiquem com Deus.